Bom, vamos lá, pessoal. Semana passada, nós iniciamos falando aí sobre a diferença, né, do que era um chefe, né, vamos tratar assim, de um líder, né? Então, a gente deixou bem claro que o chefe é aquele que recebe o cargo, né, e o líder é aquele que tem natural liderança sobre as pessoas. E aí, nós acabamos falando aí um pouquinho sobre a diferença de um para o outro. E nós chegamos à conclusão que é muito melhor você ser um líder, alguém natural que consegue comandar pessoas, comandar pela influência, pela experiência, pelo exemplo. Então, é muito diferente você receber ali um crachá de chefe, sendo que você não tem as características, as qualidades de um líder, tá? E aí, nós falamos um pouquinho sobre o que é a liderança dos obreiros, né? Deixa eu fechar aqui um pouquinho. O que é a liderança dos obreiros, o que é as missões que nós temos, né? E nós avançamos aí um pouquinho. Deixa eu passar para cá, vamos ver se eu consigo. Ok. Tá, vamos lá. Então, nós estabelecemos que a liderança é um chamado, né? Um chamado inegável à liderança, né? Então, quando você assume uma missão de líder, uma missão de obreiro, uma missão de fazer a diferença, é como se você estivesse recebendo um chamado de Deus, né? E Deus talvez poderia considerar que nós recebemos uma mordomia, né? Em vez de falarmos que somos obreiros, que nós temos obrigações, né? Pelo contrário, né? Ele concede essa mordomia a poucos, né? Então, poucos têm essa oportunidade, né? De transmitir o caráter de Cristo, né? Cristão é o imitador de Cristo, né? Então, você tem que ter uma missão de ser um espelho de Cristo. Quando as pessoas olharem para você, obreiro que fica lá no paredão, que fica lá em pé na igreja, as pessoas têm que olhar para você e ver algo diferente. E ver algo diferente nada mais é do que você, né, ser ali o espelho de Cristo, né? Realmente ser o cristão que a Bíblia tanto fala que nós devemos ser. E aí nós devemos entender que, né, essa missão que foi nos dada, a vocação de servir, ela é dada para poucos, né? E então nós temos o privilégio de servir a Deus. Liderar é ter influência sobre as pessoas, né? Não é a posição que importa, não é o crachá que importa, é você ter influência sobre as pessoas enxergarem em você algo diferente, seja pelo seu conhecimento, seja pelos seus exemplos, seja pela sua postura. Você é uma pessoa diferente e os seus liderados, ou as pessoas que te veem, elas sentem essa diferença, né? E nós devemos seguir aí um mandamento de Deus, né? Nós devemos aí entender o que Deus quer para nós, né? Lá em Mateus, até fala, né, de qual será a recompensa, né? Perguntam assim, qual será o nosso galardão? Nosso galardão vai ser, né, Jesus já respondeu, sentar à mesa com ele, né? Então, quando nós sentarmos à mesa para estar com o Senhor, nós temos o privilégio, nós fomos os escolhidos. Mais de 2000 anos atrás, ele escolheu 12, né? E hoje, se ele escolhesse 12, nós estaríamos dentre esses 12? Não, mas hoje ele escolheu muito mais, ele escolheu escolheu você, escolheu a muitos, e nós nos sentaremos à mesa. Nós seremos um dia recolhidos e um dia estaremos nas bodas do Cordeiro, né? Mas ele diz assim, ó, em Mateus, lá ele diz assim, ó, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Tem a versão em Mateus, tem uma versão em Marcos também, em Marcos... Está lá em Marcos 10, o versículo 42, 43, 44, 45, fala a mesma coisa, né? Então, vamos lá, o cargo, né, ele oferece uma plataforma, ele às vezes te coloca em cima de um altar, né? Mas a liderança genuína, ela assume o peso. O líder cristão carrega fardos, não apenas glória. Então, se você entender que aquela sua missão é uma missão de servir, é uma missão de ser servo, é uma missão de trabalhador de Cristo, você vai entender que você não está ali simplesmente como um enfeite lá no paredão. Nós estamos ali para dar o exemplo, nós estamos ali para muitas vezes liderar algumas pessoas ou muitas pessoas, né? E isso é importante. Traz uma reflexão aqui, ó. Quais as responsabilidades você tem aceitado carregar que vão além do seu título, né? Você tem o título de obreiro, você tem o título de líder, mas como que você está trabalhando isso? Você vê isso como uma obrigação, um fardo, né? Ou qual é a sua visão sobre isso, né? Se você entender que você está ali para servir, e se você entender que você não espera recompensa daquilo, que você não espera aplausos daquilo, que você está fazendo uma obra que é para alguém muito importante, né? Você vai ter essa mentalidade de servo e você vai assumir essa sua responsabilidade, né, com muita dedicação, porque se você pensar que você está fazendo para a pessoa que está ali na sua frente ou ao seu redor, né, ou ali embaixo, que você esteja no púlpito, você está pensando pequeno, né? Você tem que entender que alguém lá em cima está vendo, né? Jesus está acompanhando o seu trabalho. Bom, vamos lá. Aí,
passando, já avançando aqui para a segunda aula, nós temos que entender o seguinte, né? Nós temos que entender o seguinte, não basta tudo isso, nós ainda temos que olhar detalhes, né? Então, por exemplo, né, como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida espiritual? Ou a sua vida dentro da sua casa, ou a sua vida dentro do seu trabalho, como é que está a sua vida? Isso vai refletir, né, na sua liderança, vai refletir no seu trabalho, né? Então diz assim, ó, a vida interior de um líder, ela dita a qualidade de sua liderança. Se você está bem em casa, se você está bem no serviço, se você está bem com você mesmo, se o seu coração está legal, se você está bem, você vai conseguir fazer uma boa liderança, você vai transmitir boas coisas aos seus liderados, né? Então tem até um provérbio 16:32, que diz assim, ó, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Se a pessoa ela não tem o autocontrole ali, né, o autodomínio sobre ela mesma, como é que ela vai liderar? O coração dela está cheio de ira, o coração dela está cheio de vaidade, está cheio de medo. Como é que essa pessoa vai liderar? Né? Como é que ela vai comandar outros homens, outras mulheres, se ela não consegue controlar nem as suas emoções? Ela daqui a pouco, alguém vai falar com ela, ela já solta os cachorros, ela já está tão nervosa ali, tão abalada com o dia a dia dela, que ela perde o sentido das coisas. Né? Então, a própria sombra dela, né? A própria sombra dela já escurece toda a estratégia. Né? O medo paralisa a autoridade. É preciso enfrentar essa sombra. Nós primeiro precisamos tratar dentro de nós para que a gente possa ter aí um espírito de bom líder, tá bom? Né? Visão, o fim em mente, né? Então, liderar com o fim em mente, focando o propósito eterno, né? Então, eu até estava, não sei se vai passar aqui, mas eu li em algum dos meus estudos aqui, que Jesus, quando ele veio para nos salvar, né? Ele tinha o foco, ele sabia que o final era a salvação. Né? Então, ele não se preocupou com toda a batalha que ele teria para atingir o fim, né? O objetivo. Né? Olha tudo que ele passou para atingir o fim. Né? Então, se nós soubermos ali qual é o fim, aonde nós queremos chegar, com certeza você vai passar por todas as barreiras, passar por todas as dificuldades, né? Às vezes a gente vê ali uma confusão ali de obreiros ali, que não sei o que, que não sei o que lá. Para, né? Se você sabe qual que é seu objetivo, se você sabe que você está servindo a Jesus, se você sabe que você tem uma obra a ser cumprida, uma missão a ser cumprida, você vai direto no fim, no resultado. Você não vai ficar olhando os problemas. Eu até falava com a Yasmin, né? Sai do problema, sai do problema, sai do problema. Às vezes as pessoas, elas ficam no problema, não conseguem avançar, só encontram mais problemas ainda, né? Então, se você tirar essas bobeiras e ir para frente, né? Então, aqui, ó, Jesus suportou a cruz por causa da energia que lhe estava proposta, lá em Hebreus 12:2, né? Então, a cruz era algo que ele tinha que passar, né? Mas ele não estava preocupado com a cruz, ele estava preocupado com o objetivo. O objetivo era a salvação, o objetivo era, né, ele entregar ali a vida dele por nós, você entendeu? Então, ele só focava no resultado final, ele não ficou olhando os bastidores, né? A liderança eficaz não se contenta com vitórias efêmeras, aquelas vitórias momentâneas, temporárias, só aquele momento, né? A liderança eficaz, ela busca algo maior, né? Ela antecipa desafios para garantir a perenidade da missão. Então, traz uma reflexão aqui, ó, você tem deixado se levar por aplausos momentâneos ou está construindo um legado, né? Então, aquela pessoa que espera ali os aplausos, aquela pessoa que espera ali elogios, aquela pessoa que espera reconhecimento, ela está fora do propósito, né? Então, nós servimos a Deus de graça, nós servimos a Deus porque, como eu disse no começo da aula, é um privilégio para nós, né? Foram os escolhidos, né? Se fosse 12 hoje, nós estamos dentro desse grupo, nós fomos escolhidos, né? Então, pensa na visão a longo prazo e passa essa visão para a sua equipe. Nunca deixa a sua equipe, vamos fazer isso sem saber o objetivo. Nós vamos fazer isso porque nós buscamos atingir tal resultado, né? Então, é sempre importante. Quando você passa o objetivo para a equipe te auxilia naquele resultado. Se, de repente, você não viu alguma coisa e a equipe viu, ela vai te ajudar sempre para que você atinja o resultado. Então, tenha sempre o fim em mente. O fim é o resultado que nós precisamos, né? Ok. Integridade, o capital invisível, né? O caráter de um líder comunica muito mais que as suas palavras, né? Eu falava, acho que eu falava para a Priscila, viu, Derek? Eu falava para a Priscila. Se o Priscila é igualzinha a Silvana, né? Ela tem a expressão da Priscila, a expressão da Silvana, né, a cara delas já falam, já comunicam, né? Então, o corpo se comunica muitas vezes sem a fala, e nós temos que tomar cuidado com isso, para o bem e para o mal, né? Então, dependendo das suas expressões, o corpo fala, e as pessoas que estão em volta, elas vão entender, né? Eu lembro quando eu ficava sentado no banco como membro, né? E às vezes o pastor estava pregando, e de repente pregava alguma coisa, e a Silvana já dava aquela cotovelada, sabe? Tá, aí todo mundo vê que, pô, o Medeiros tá falando com o Medeiros ali, tá falando, né?
né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, todo mundo em volta está nos vendo. Nós, como obreiros, nós somos a vitrine, hein? Você está ali no paredão, você está ali no corredor, você está ali em pé, as pessoas estão vendo a sua fisionomia, estão vendo ali a sua expressão corporal, né? Nada de coçar o traseiro ali quando você estiver de pé, que os outros estão vendo, né? Aliás, algumas coisas, né? A gente falou agora que o líder tem que estar bem consigo mesmo, né? Gente, pelo amor de Deus, tem obreiro que às vezes passa por nós, mas nem cumprimenta, como se você não estivesse ali. Aí eu olho assim, eu falo, não acredito, né? Nem bom dia, será que eu não mereço nem um bom dia, né? Como é que essa pessoa tá? Como é que é o coração dela? Ela vai servir a Deus com esse coração peludo, com esse coração sujo, com esse coração de mal amado, mal amada, misericórdia, o serviço dela não vai ser um serviço como o que Jesus nos ensinou, né? Jesus é amor, então nós temos que ter amor, Jesus é paciência, Jesus está ali para... Ele é nosso modelo, tá? O líder deve ser irrepreensível e ter bom testemunho dos de fora. Então, sempre dar bom testemunho em tudo, dentro da casa de Deus, fora da casa, no trabalho, na rua, em tudo, né? Em tudo. Eu lembro, eu era membro na época, né? E eu era meio rebelde, né? Eu tinha vindo da polícia, era rebeldão. Eu saí da igreja um dia, né? E aí eu tava de carro, e aí um outro carro me fechou, né? E eu já revoltado com o mundo, né? Então, aí a hora que eu fui abrir o vidro ali para dar um grito, a irmãzinha tinha acabado de sair da igreja, deu um tchauzinho para mim, né? Eu falei, ô Jesus, era a irmãzinha que tinha me fechado, tadinha, né? Então, a gente tem que dar bom testemunho. A reputação é o reflexo da confiança. Coerência entre o que você fala, a ação não é um perfeccionismo, é constância. Então, você tem que viver aquilo que você prega, viver aquilo que você está falando. Não basta você falar e você não vive. O pastor já me fala direto, né? Que nós devemos pregar e viver aquilo que nós pregamos, tá? Ok, sua reputação atual reflete os valores que você prega, né? Às vezes você precisa pedir um feedback, tá? Então, quem tem esposa, quem tem esposo e tal, pede pro marido, como é que eu tô? Eu fui bem, eu trabalhei certo, eu falei certinho com aquela pessoa, como é que tá o meu trabalho? Sempre peça o feedback ali, que é importante, tá? Humildade, corrigir sem destruir. Gente do céu, né? É muito feio você corrigir uma pessoa de forma a você massacrar a pessoa, né? Eu confesso que às vezes eu preciso vigiar, às vezes eu dou uns exemplos, nas minhas correções, às vezes eu dou uns exemplos pesados para quem eu estou corrigindo. Não para destruir, mas para às vezes chocar. Mas eu confesso que eu preciso melhorar. Eu acho que não é a melhor forma de você corrigir as pessoas, né? Então, o líder é chamado a servir e cuidar, não a exercer poder autoritário, né? Então, você é líder, você é chamado para servir e cuidar. Então, você vai servir, você vai estar com o seu time e a sua obrigação, além de servir, é cuidar dessas pessoas. Então, se você não cuidar delas, se você não defender elas, se você não ensinar elas, se você não pegar na mão, se você pensar em só dar paulada, você vai destruir a pessoa e não vai construir time, você não vai ter as pessoas ao seu lado, né? Então, como é que está aí o seu governo, né? A sua liderança, né? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar. Está lá em Efésios 4:29. A humilhação enfraquece a equipe. A verdadeira liderança corrige o comportamento sem atacar a identidade. Mais uma vez, tô pregando para mim, hein? Tô tendo aula aí para mim. Às vezes eu confesso para vocês que eu vacilo na ânsia ali de querer corrigir as pessoas, de querer mostrar o erro das pessoas. Às vezes a gente pega pesado, tá? Correção privada, né? Então, nada daquelas correções públicas lá, no meio de todo mundo lá, ficar repreendendo as pessoas, tá? É muito feio. Então, e eu falo mais, né? Cada vez que um líder faz isso, fica muito ruim para o líder, né? A pessoa que muitas vezes está sendo repreendida, né? Ela baixa a cabeça ali, ela fica quietinha, ela fica mais feio para o líder que faz isso, né? Então, vai corrigir alguém? Faça no particular, chama ele no particular e corrija, né? Poder, ferramenta, não ídolo. Ó, aqui ele traz um exemplo do Saul e do Davi, né? O Saul era escravo do poder. O Davi esperou o tempo de Deus. Lembra lá, quando o Saul conversando com Deus lá, aparentemente arrependido, ele fala, Jesus, olha, né? Jesus não, na época era Deus. Deus, olha, pode tirar tudo de mim, só não me tire a coroa. Olha onde ele estava lá, onde ele tinha o coração dele, na coroa. O Davi errou também a mesma coisa. E eu acho que o Davi errou até mais que o Saul, né? O Davi, o pecado dele foi muito pior do que o Saul, né? Mas quando ele se arrependeu, né? Ele falou, o senhor pode me tirar tudo, só não me tire o seu espírito, né? Olha a diferença, né? Então, para você entender ali os pesos, né? Os governantes das nações as dominam, não será assim entre vocês. Tá? Reconhecer a dinâmica do poder é discernimento, ser escravo dela é corrupção. O líder cristão conhece as regras, mas recusa a prisão do ego, né? Na medida em que você deixar o seu ego falar mais alto, você acho que você é um chefe, você não é um líder, tá? Reflexão, você usa a influência para proteger a estrutura ou o seu ego, né? Avalie uma decisão recente. Foi para o bem coletivo ou um reconhecimento pessoal? Você fez aquilo para um bem dos seus liderados, para um bem de um coletivo, ou você fez aquilo para um reconhecimento pessoal, né? Ok. Bom,
um líder, ele tem que, né, gerar novos líderes, né? Então você tem que multiplicar os dons ali que Deus te deu, né? Então você tem que, ovelha gera ovelha, líder gera líder, né? Então você tem que sempre ir detectando qualidades nas pessoas para que elas possam assumir esses papéis, né? Então você detecta membros que têm qualidades que eles podem se tornar um obreiro, né? E você identifica, né? E você começa a vigiar aquela pessoa, a observar aquela pessoa. Aí quando você estiver convencido que aquela pessoa possui qualidades de obreiro, aí você comunica o pastor. Pastor, né? Olha, eu tenho observado aquela pessoa, né? É uma pessoa de oração, é uma pessoa que está sempre envolvida, é uma pessoa que você vê os frutos do Espírito, você vê ela sempre ali determinada, é uma pessoa que, né? Está sempre, né? E aí você passa, aí o pastor vai começar a observar aquela pessoa, vai, de repente ele vai, opa, é verdade, tem mais um bom fruto aí para nós, né? E aí ele convida a pessoa faz lá um curso de obreiro, né? Vai se aproximando e daqui a pouco ela está junto com a gente, né? Mas também dentro dos obreiros, nós temos que encontrar pessoas que têm qualidades de líder, né? Para que elas possam assumir um time ali para ajudar o time, né? E para que a obra seja muito bem feita, né? O que me ouviu dizer, confie a homens fiéis, né? Então, para que você passe para homens fiéis, né, aquilo que você aprendeu, né? Líderes inseguros temem talentos. Líderes cristãos criam uma dependência saudável, investindo em sucessores. Olha aí, tá? Então, nada de ficar com, eu não posso, que ele é melhor líder do que eu, então ele não pode aparecer. Se essa pessoa for líder, vai sobressair sobre mim. E aí começa aquelas brigas de ego, né? Gente, você não precisa temer ninguém, você não precisa, você sabe da sua capacidade, da sua competência, e o sol nasceu para todos, vai vir próximo, e você faz sucessores, e vai para cima, vai para frente. Ok, sabedoria, a arte de escolher batalhas. Pessoal, tem muita gente gastando energias com batalhas que não vale a pena, você arrumando brigas, confusões por nada, só você gasta energia com aquilo que não vale a pena, você tem que escolher. Outro dia eu falei para um rapaz, coisa aqui da prefeitura, eu falei, amigão, você está batendo no coleguinha lá, porque o coleguinha é pequeno, né? Essas discussões bestas, né? Falei, você está batendo nele porque ele é pequeno, e aí você está todo cheio aí, porque você... É feio isso. Escolhe alguém grande para você brigar, quer brigar, então briga com o prefeito, né? Briga com não sei quem lá, com alguém grande do seu tamanho, né? Tô falando de poder, né? Mas você você quer bater no pequenininho lá, que coisa feia, você entendeu, né? Então, quando a gente vai escolher uma batalha, escolhe uma batalha grande que vale a pena você lutar. Não perde tempo com coisa pequena, não, tá? Atividade não é realização, tempo de estar calado e tempo de falar, Eclesiastes 3, né? Traz toda a sistemática que a gente tem que ter, né? Tempo de falar, tempo de calar, tempo de tudo, tá? Ignorar é, às vezes, uma demonstração de poder. A sabedoria está em discernir o essencial do secundário. Trabalho que é essencial, o secundário deixa para depois, tá? Auditoria de energia. Quanto da sua energia foi gasta com batalhas inúteis? Elimine ou delegue o que for secundário na próxima semana. Ok. Ninguém é uma ilha. Nenhum homem é uma ilha. Na multidão de conselheiros, há segurança, né? Então, escuta o que as pessoas falam, Provérbios 11, 14. Escuta o que as pessoas falam, né? Um vai falar uma coisa, outro vai falar outra coisa, outro vai falar outra coisa. Aquilo vai moldando ali um pensamento e você depois tira suas conclusões, né? O isolamento distorce a realidade. O líder deve garantir a escuta atenta às críticas para não perder a perspectiva. Quem tem permissão para dizer não, né? Então, nós temos que tomar cuidado com o isolamento, tá? Ok. Presença comunicando sem palavras. Eu já falei um pouquinho, né, das expressões do corpo, né? A presença do líder pode comunicar a presença de Deus. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso, né? Então, quando você está cheio do Espírito Santo, amigão, né, a presença de Deus está contigo. Se você tem a presença de Deus, o brilho de Jesus está sobre a sua vida. As pessoas vão olhar para você e elas vão sentir a paz de Cristo em você. Postura e silêncio inspiram confiança. A autoridade se manifesta na consciência, não nos gritos. Então, não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta fazer escândalo. Tá? O que sua expressão facial comunica sobre pressão? Já falamos aqui, tá? Até dei o exemplo da Silvana aí. A cara que ela faz já não precisa nem falar mais nada. Todo mundo já entendeu que ela não gostou, né? Discernimento, o poder de parar. O mundo não depende exclusivamente de seus esforços. Pratique o sabá. Sabá aqui que ele fala é o silêncio, né? É um autor aqui que talvez ele não seja evangélico, né? Mas talvez é judeu, né? Essa palavra. Mas é o silêncio, né? E Deus descansou no 7º dia. Saber parar é um ato de confiança na providência. Ambição descontrolada leva à ruína. Se você tem confiança no que Deus vai fazer, pode ficar tranquilo, Deus vai cuidar, né? Você acha que tudo depende de você? Programe um bloco de descanso total essa semana. Então é para você, às vezes, dar um tempo para você mesmo, né?
Flexibilidade, adaptar sem comprometer. Tem pessoas, gente, que elas recebem uma ordem e elas querem cumprir aquela ordem com aquela rigidez que é difícil, você entendeu? Então, por exemplo, né, obreiro, vai lá no fundo lá e traz todo aquele povo para frente. Você vai cumprir aquela ordem, né? Você vai lá no pessoal, o pastor está chamando lá para frente, vocês podem ir para lá, né? Vamos ficar mais próximo e tal, né? Ok, você está usando ali, está cumprindo a ordem que o pastor falou, está chamando as pessoas com carinho, mas se a pessoa não for, amigão, tem o que fazer, você entendeu? Então, você se adapta. Não, eu não quero ir, eu quero ficar aqui, aqui é meu lugar. Tá bom, Deus abençoe, entendeu? Então, você tem que sempre se adaptar com as situações, né? Então, às vezes, você precisa ser flexível. Fiz-me tudo para com todos, para salvar alguns, né? Então, Deus chama todos. Deus não quer que ninguém se perca, né? Rigidez é vulnerabilidade. Se achar que tem que ser aquilo, misericórdia, cuidado, né? O líder deve ser firme nos valores, mas fluido na forma, né? Onde você é rígido por tradição e não por princípio. Teste uma nova abordagem para um problema antigo, mude o método, mantenha a mensagem. Às vezes você tem que mudar o método, né? Altruísmo, a missão acima do ego. Já falamos também, né? O chefe que é o cara que quer que o ego dele seja massageado. Ele quer ser aplaudido, ele quer ser visto em cima do altar, ele quer que as pessoas se rendam a ele, né? Então, nada disso. A missão é sempre maior que o homem. Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Né? A liderança existe para proteger o coletivo, não para satisfazer a vaidade. O sucesso é a prosperidade do corpo. Em que momento seu ego competiu com sua equipe? Se o seu ego está competindo com a sua equipe, já está errado, né? Tome uma decisão que beneficie o grupo, mesmo sem receber crédito. Às vezes você vai fazer de tudo e você não vai receber os aplausos. Mas está tudo bem, você não está ali para receber aplausos. Você está ali para cumprir uma missão. A sua missão não é ser um imitador de Cristo, a sua missão não é servir, não é fazer a obra para que as pessoas sejam salvas. Então, pense no fim, no final. O que você espera? Qual é o resultado que você está esperando? É esse resultado que você vai atrás. Então, não olhe os bastidores. A lei da imagem. As pessoas fazem o que vem. Lembra lá que eu falei que o líder, ele é um influenciador. Quem é o influenciador na internet hoje? Não é aquele que faz uma coisa lá e todo mundo segue ele, né? Então, nós devemos ser influenciadores. O líder é um influenciador, né? E diz lá em 1 Coríntios 11:1, diz, ó, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, você, sendo o imitador de Cristo, o espelho de Cristo, as pessoas vão ver você assim e elas vão te seguir, né? Você vai ganhar pela influência, né? Discursos não superam o exemplo. A cultura é moldada pelo que o líder faz. Então, o exemplo, as suas atitudes puxam ali como exemplo, né? Se sua equipe imitasse seu comportamento, a organização melhoraria? Aí a pergunta para você, né? Se a sua equipe ela seguir você, né? O exemplo que você está dando é bom ou você está dando mau exemplo, mau testemunho, né? Escolha o valor e incorpore radicalmente essa semana, ok? Legado, tá acabando já, tá, pessoal? Legado, construindo para a eternidade, né? O valor duradouro de um líder é medido pela sua sucessão. Lembra lá que nós devemos fazer sucessores, né? Então, quem é que nós estamos deixando, treinando, trabalhando para nos suceder, né? Se você preparar alguém para te suceder, fica tranquilo. Deus vai te dar missão maior. Não tenha medo de sucessores, né? Cada vez que vem alguém para te suceder, é porque Deus tem uma missão maior para você. Agora, se você ficar travado ali naquela posição, né, você vai tá sendo mesquinho, né? Ó, o Moisés fez o Josué, o seu sucessor, né? A pergunta crucial, e aqui, olha que pergunta, hein? Se eu sair amanhã, a estrutura permanece? Se a resposta for não, houve poder, mas não liderança. Então é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo, né? Se amanhã você deixar esse grupo, ele vai continuar? Ele vai prosperar do mesmo jeito? Ou ele vai sucumbir? Se ele vai sucumbir, você não está trabalhando certo. É igual os pastores, né? Ah, trocou um pastor. Ai, chora, e vai acabar a igreja. Se ele quer que todo mundo saia da igreja, para o pastor Jaime ver que ele que era o bom, que não sei o quê, misericórdia. O pastor Jaime vai ver que ele foi um chefe, foi um péssimo líder, não conseguiu formar bem a igreja dele, porque ele quis ser o ídolo, ele quis ser reconhecido como todo-poderoso, né? Então ele formou um povo que idolatrava ele mesmo, que massageava o ego. Isso não é liderança, né? O que sobrará do seu trabalho quando você sair, né? Rascunhe um plano de sucessão, comece a documentar processos. Ok, a síntese da liderança cristã diz o seguinte, ó, o equilíbrio dinâmico, né? Estratégia mais ética, sabedoria moral. Poder mais responsabilidade, serviço, né? Aqui, ó, você tem o poder e a responsabilidade, você tem muito serviço, né? Firmeza mais humanidade, é verdade com amor. Visão mais prudência, olhar longe, pisar firme. O líder cristão é, em última análise, um mordomo fiel dos dons e recursos que Deus lhe confiou. Ok? Aí, aqui nós encerramos essa aula. Peraí. Eu queria falar com vocês outra coisa. Peraí. Eu queria falar com vocês. Eu mandei um manual
eu mandei um manual, e nesse manual fala muitas coisas aqui, muito legal. Mas eu não sei se vai dar tempo, porque elas são 19h43, eu acho que já está ficando longa, eu quero encerrar. Mas, ó, as pessoas são motivadas por prazer ou pela dor. Né? Então, nós temos que motivar as pessoas. E eu indico a motivação por prazer, para que as pessoas possam cumprir a missão por prazer. Né? Cumprir a missão pela dor é pelo medo. Você tem que fazer aquilo, que senão você vai perder seu cargo, senão você vai para o inferno, senão você... Misericórdia, eu não quero ser motivado pelo medo, eu preciso ser motivado pelo prazer. Faça isso, que nós vamos atingir tal resultado. Faça isso, porque vai ser importante para a obra. Faça isso, porque o seu trabalho, né, vai ser ter um reconhecimento de Deus. Não espera nada dos homens, não, né? Quando recebe uma missão, você faz pela possibilidade de ganhar, né? Ou pelo medo de perder. Então, nós precisamos entender aí e observar bem essa situação, né? Motivado pelo prazer, motivado pelo meio. Identifique seus liderados, para você ver com quem você está presente, tá? E aí, pessoal, olha, tem aqui as 100 posturas lá, as 100 posturas que eu coloquei no manual lá, que eu coloquei para vocês, o manual do líder, tem 100 posturas positivas e 100 posturas negativas, né? Pega pelo menos as 100 posturas positivas, né? E observe se você está sendo um bom líder, tá? Que mais? Vou acabar, tá? Deixa eu só ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Chamado divino, já falei, liderança pela influência, já falei, né? A verdadeira autoridade não vem da hierarquia, mas da capacidade de impactar e guiar pessoas. O cargo é apenas uma plataforma. A liderança real aparece na disposição de carregar o peso da responsabilidade. Jesus ensinou em Mateus que a grandeza no reino está no serviço. O líder cristão assume as consequências e fardo, não apenas as glórias e privilégios, né? Já falamos do governo de si mesmo, né? Entender o controle emocional, a integridade são os pilares que sustentam o líder, né? Maturidade emocional, a vida interior do líder, dita a qualidade da sua liderança externa, né? Ok, já falei. Monitore suas emoções, né? A ira, o medo, a vaidade, né? Isso pode influenciar no seu domínio próprio. Visão e sabedoria, sem governo próprio, integralidade, o líder destrói a sua reputação. Liderar com fim em mente, já falei também, né? A multiplicação do legado. Qual é o legado que você vai querer deixar, né? Se Jesus, quando ele falou do Jó, ele falou assim, tem visto meu filho Jó, meu filho amado Jó, homem reto, sincero, temente a Deus, né? Se hoje ele falar de você, qual vai ser as qualidades que ele vai te dar, né? Então você é líder, você tem que ser uma pessoa especial para Deus, né? Ok, já conclusão, já falei. Ok. Não sejam donos de cargos. Nós não queremos cargos, não, né? Ok. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? E a gente vai avançando. Vou procurar na próxima quinta-feira, a gente avança mais, tá? Quem quiser. Ninguém é obrigado, mas a gente está aprendendo, tá? Meia horinha, rapidão, a gente vai embora. Vamos só tirar uma foto aqui da tela para a gente ver se aparece todo mundo aqui. Ó, tá aparecendo. Nós temos 13 presentes. 4, 12, tá faltando um aqui na tela, mas deixa eu tirar esse cara aqui, que é parar compartilhamento. Era? Não, 1, 2, 3, 4, 12. 12 pessoas, alguém já saiu. Vou tirar uma foto aqui dos 6 para a gente pôr lá no grupo depois. E, ok. Aí. Pessoal, pode abrir aí o áudio agora. Pode abrir. Pereirão, obrigado pela presença. Derek, obrigado. Não fala para a Priscila que nós falamos dela, não, nem para a Silvana. Pode deixar, não vou falar, não. Seu Edson, muito obrigado. Dijane, muito obrigado. Obrigado a vocês, querida. A Sandra Morbeck, o seu José Santos, a Sarinha, a Cris, o Samuca. O Pedrão tá aí, mano. Ô, Pedrão. Joia. Ó. Ô, Pedrão, você viu que hoje eu aprendi algumas coisas aqui para não dar porrada de você, hein, meu? Tô aprendendo, tô pregando para mim, Pedro. Com suas abordagens. O Pedro, pessoal, o Pedro é o cara que mais sofre, né? Caliano aqui é o Império Caicá. KBK, né? Viu? O Pedro é o que mais sofre, só toma paulada. Mas, Pedro, é aquilo que eu te falei. Quanto mais paulada você absorve, mais forte você vai ficar. E você é o cara que, dentre todos aqui, você é o que mais me conhece. Porque você sabe exatamente os meus pensamentos, né? Então, mas eu vou aprendendo. É isso aí, vai ser poderoso. Bom, gente, Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Falou. Tchau. Alô, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, como é que está? Muitas graças. É nóis, mano. Deus abençoe. Obrigado, viu? Tchau, Deus abençoe. Tchau. Tchau, amigão. Tchau. Aí, seu Edson, poderoso. Tá firme e forte, seu Edson.